Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11, que nos diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, um evento que acontece de 4 em 4 anos, que chama a atenção do mundo inteiro, são as Olimpíadas. Ali, representantes de vários países dos 5 continentes se unem no chamado espírito esportivo para competirem em várias modalidades esportivas, a fim de que no final haja um vencedor em cada modalidade. Mas há um evento final que a igreja cristã aguarda, que reunirá pessoas de todos os povos, não para disputarem um prêmio, mas para receberem a mesma graça, a mesma herança, que é a vida eterna. Até agora nós temos visto como Paulo tem buscado mostrar aos crentes de como Jesus lhes basta para a salvação. Além disso, ele também mostrou como deve ser o nosso comportamento diante dessa expectativa do reino celestial. No versículo que encerra esse argumento, Paulo mostra como Jesus é tudo o que precisamos e em todos os povos. O aspecto importante a nós observarmos inicialmente é que, com a expressão do início desse versículo, no qual não pode haver, Paulo ele está dando continuidade à argumentação do versículo anterior, no qual ele fala sobre a restauração da imagem de Deus em nós. Assim, ele está dizendo que em Deus não há discriminação racial, cultural, social ou de qualquer outra forma. Isso porque Deus criou o homem e a mulher no Éden, e desse casal é que sobreveio toda a raça humana. Os romanos, eles eram muito orgulhosos e exclusivistas para estigmatizar o resto da humanidade que não falasse a mesma língua que eles. Daí eles chamarem esses outros povos de bárbaros. Os cristãos, porém, deviam aprender a quebrar a barreira da discriminação, porque Jesus fez isso ali na cruz. Jesus era judeu, mas ele não trouxe a salvação apenas aos judeus. Porém, ele cumpriu o propósito de Deus em ser luz para todos os povos e assim realizar aquilo que Deus havia exigido de Abraão: ser bênção a todas as famílias da terra, como está escrito em Gênesis 12, versículo 3. Aqui nós podemos lembrar também da narrativa no qual, em João 12, versículo 20 em diante, alguns gregos se aproximam de Filipe pedindo para ver Jesus. Ao saber desse pedido, Jesus então exclama: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E no fim ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os povos a mim mesmo. Está lá em João 12, versículo 32. Irmãos, esse evento aponta para a restauração daquilo que foi executado como juízo de Deus aos homens lá na Torre de Babel. Ali os homens foram dispersos pela confusão das línguas e agora com Jesus, eles de todas as línguas são aproximados e reunidos para ser um só povo. O evento do Pentecostes de Atos 2 também aponta essa nova ação restauradora de Deus, pois cada um podia ouvir em sua língua materna as maravilhas de Deus, como está em Atos 2:8. Jesus, portanto, é o fim de toda discriminação. Um dos problemas que os apóstolos tiveram de tratar no início da igreja foi uma luta contra os chamados judaizantes. Este grupo proclamava que para os gregos, gentios serem salvos, primeiramente eles deveriam se tornar filhos de Abraão por meio da circuncisão. Deveriam se tornar judeus por meio da lei de Moisés, para então serem considerados cristãos. Então, essa palavra de Paulo aqui é uma defesa contra a necessidade desses rituais legalistas. A única coisa que vocês precisam para ser salvos é Cristo, bradava Paulo e todos os demais apóstolos. Se nós observarmos aqui o texto em Colossenses 2:11, veremos que Paulo já tratou sobre essa questão da circuncisão. Ele diz que não precisamos de um ritual a ser realizado na carne,
pois a nossa marca está no Espírito, através da união com Cristo em sua morte e ressurreição, que é simbolizada por meio do batismo. Certa vez alguém perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Então Jesus ele falou da necessidade de entrar pela porta estreita, mas ele concluiu ao fim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Pessoas de todos os povos entrarão pela porta estreita. Enfim, a beleza dessa palavra de Paulo, que confirma a mensagem de Jesus àquela pessoa, está na visão que nós podemos ler em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 e 10. Ali nos diz: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Portanto, irmãos, Jesus é tudo o que precisamos e para todos os povos. Ele põe fim às cerimônias que nos dividem. Ele deixou como ordem aos seus discípulos de que fossem e pregassem o evangelho a toda criatura e assim fizessem discípulos de todas as nações. Nele, nós somos um só povo, uma só família, nós somos um só corpo. Enfim, nós somos uma só igreja. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Colocamos a nossa vida, ó Pai, aos Teus cuidados. Te louvamos porque, embora, Senhor, não tenhamos nascido dentre os judeus, a Tua salvação se estendeu, Senhor, também a nós. Fomos agregados ao Teu povo, fomos salvos por meio do sacrifício do Teu Filho, Jesus, que resgatou pessoas de todas as nações, de todas as línguas, e fizeram dele, Senhor, fez de nós uma só família, um só povo, tendo nascidos pelo mesmo e recebido o mesmo Espírito. Te agradecemos, ó Pai, porque se não fosse a Tua obra, não seríamos por nós mesmos. Então pedimos que derrame mais e mais sobre nós, o Teu povo, esta graça e dá-nos a alegria diária da Tua salvação. É em nome, portanto, do Teu Filho que nos salvou que nós oramos nesse momento. Amém.